Seção 1ª. Dos Planos Diretores de Ordenamento Territorial e Locais do Distrito Federal. Artigo 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. Parágrafo 1º. No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da Humanidade, o Plano de Desenvolvimento Local será representado pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Parágrafo 2º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os Planos de Desenvolvimento Local serão aprovados por lei complementar. Artigo 317. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal abrangerá todo o espaço físico do território e estabelecerá o macrozoneamento com critérios e diretrizes gerais para o uso e ocupação do solo, definirá estratégias de intervenção sobre o território, apontando os programas e projetos prioritários, bem como a utilização dos instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano. Parágrafo 1º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal tem como princípio assegurar a função social da propriedade, mediante o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à preservação do meio ambiente, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Parágrafo 2º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal deverá conter, no mínimo: Inciso 1º. Densidades demográficas para a macrozona urbana. Inciso 2º. Delimitação das zonas especiais de interesse social. Inciso 3º. Delimitação das áreas urbanas onde poderão ser aplicados parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Inciso 4º. Delimitação das unidades de planejamento territorial. Inciso 5º. Limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento da macrozona urbana. Inciso 6º. Definição de áreas nas quais poderão ser aplicados os seguintes instrumentos. Alínea A. Direito de preempção. Alínea B. Outorga onerosa do direito de construir. Alínea C. Outorga onerosa da alteração de uso. Alínea D. Operações urbanas consorciadas. Alínea E. Transferência do direito de construir. Inciso 7º. Caracterização da zona que envolve o conjunto urbano tombado em limite compatível com a visibilidade e ambiência do bem protegido. Inciso 8º. Sistema de gerenciamento, controle, acompanhamento e avaliação do plano. Parágrafo 3º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial deverá considerar as restrições estabelecidas para as unidades de conservação instituídas no território do Distrito Federal. Parágrafo 4º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal obedecerá às demais diretrizes e recomendações da Lei Federal para a Política Urbana Nacional. Parágrafo 5º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal terá vigência de 10 anos, passível de revisão a cada 5 anos, observado o disposto no artigo 320 desta Lei Orgânica. Artigo 318. Os Planos de Desenvolvimento Local e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, complementares ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, são parte integrante do processo contínuo de planejamento urbano. Parágrafo 1º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá normas urbanísticas destinadas a regular as categorias de usos,
por tipo e porte, e definirá zonas e setores segundo as indicações de usos predominantes, usos conformes e não conformes. Parágrafo 2º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá, ainda, o conjunto de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as edificações, para as categorias de atividades permitidas em cada zona. Parágrafo 3º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá ser encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 2 anos, a partir da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 319. Os planos de desenvolvimento local tratarão das questões específicas das regiões administrativas e das ações que promovam o desenvolvimento sustentável de cada localidade, integrando áreas rurais e urbanas, assim como detalharão a aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Parágrafo 1º. Os planos de desenvolvimento local serão elaborados por unidades de planejamento territorial, a partir do agrupamento das regiões administrativas definidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, em função da forma e da natureza das relações sociais e suas interações espaciais, além de fatores socioeconômicos, urbanísticos e ambientais. Parágrafo 2º. Os planos de desenvolvimento local serão elaborados e encaminhados à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 3 anos, a partir da data de vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Parágrafo 3º. Os planos de desenvolvimento local terão como conteúdo mínimo: Inciso 1º. Projetos especiais de intervenção urbana. Inciso 2º. Indicação de prioridades e metas das ações a serem executadas. Inciso 3º. Previsões orçamentárias relativas aos serviços e às obras a serem realizados. Parágrafo 4º. Os planos de desenvolvimento local serão elaborados pelo Poder Executivo, para o período de 5 anos, passíveis de revisão a cada ano, por iniciativa do Poder Executivo ou por iniciativa popular, mediante lei complementar específica, desde que comprovado o interesse público. Parágrafo 5º. O prazo de vigência do Plano de Desenvolvimento Local poderá ser prorrogado, mediante lei complementar específica de iniciativa do Poder Executivo, por até 5 anos, dentro da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 320. Só serão admitidas modificações no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, em prazo diferente do estabelecido no artigo 317, parágrafo 5º, para adequação ao zoneamento ecológico e econômico, por motivos excepcionais e por interesse público comprovado. Artigo 321. E atribuição do Poder Executivo conduzir, no âmbito do processo de planejamento do Distrito Federal, as bases de discussão e elaboração do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local, bem como sua implementação. Parágrafo único. É garantida a participação popular nas fases de elaboração, aprovação, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local. Artigo 322. Do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual deverão constar as propostas integrantes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e dos Planos de Desenvolvimento Local. Artigo 323. O poder público do Distrito Federal, em relação a áreas não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas, aplicará o disposto no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, a fim de impedir distorções e especulação da terra como reserva de valor,